Mais uma vez, gente que transforma aqui para você com uma pessoa que tem revolucionado a Paraíba, para não dizer o mundo. Chegou da China menos pouco de um mês aí, 2 meses. André Agra, auditor do Tribunal de Contas, mas eu digo a ele que ele é um empreendedor público. Ele estimula várias pessoas a fazer o que é certo. E André, para mim é uma satisfação contar com você aqui nesse bate-papo, no Gente que Transforma. Eu tenho certeza que aonde você estiver, isso aqui é uma verdade na sua vida. Você transforma outras vidas porque você tem um papel, não como auditor, mas como ser humano, de onde você puder estar, fazer acontecer. E isso para mim é uma alegria ter você aqui. E eu queria, para que as pessoas lhe conheçam melhor, conta um pouquinho da tua trajetória aí, o que é que já passou nesse tempo de sua vida e hoje, especificamente, o que é que você tem feito. Obrigado pelo convite, honrado. Desculpa o termo, mas o exagero aí de você, mas Nada. Mas assim, sempre a ideia que eu sempre vislumbro e defendo hoje de forma muito forte é que é possível você ser empreendedor dentro da gestão pública. Assim, há hoje todo você dentro de um contexto maior, há toda uma deteriorização da imagem da administração pública, há um desgaste no modelo ocidental de gestão pública. E há também, assim, queira ou não queira, assim, como se fosse uma crise de credibilidade de nós da gestão pública. E a gente não se pode conceber soluções, sejam elas estados menores, mínimos, ou estados eficientes, que seriam até melhor o termo, né? Sem uma gestão pública qualificada, sem uma gestão pública que realmente que trabalhe sob o ponto de vista de eficiência. Mas se todos e tudo leva a crer que na administração pública não é fazer isso, você deixa até de atrair talentos para a gestão pública. Toda a sua trajetória de vida foi na administração pública? Não, eu tenho alguns 22 anos, 23 anos também na iniciativa privada, já trabalhei em construtoras, já trabalhei na Federação da Indústria. Sua formação? Informação, sou formado em engenharia civil. Vai escutando aí. Fiz bacharelando em Direito na UEPB, depois eu fiz um mestrado em Geotécnica de Transportes, fiz uma especialização MBA pela UFB e LATE, Instituto Latino-Americano em Qualidade e Produtividade, tenho um mestrado também na área de Ciência das Religiões, que o pessoal até pergunta, tem área de Ciência das Religiões, tem livros publicados nessa área, inclusive, livros de poesia, que aí não seria mais. No contexto, assim, e assim, sempre gostei de estudar e trabalhar muito, mas assim, conectado, assim, essa pegada privada, tentando trazer a pegada privada para dentro da gestão pública, que eu acho que é fundamental hoje a gente desenvolver soluções e fazer a gestão pública acelerar, sempre buscando resultados, que é assim, vamos dizer, o mote maior da administração privada. Então, assim, a gente hoje, eu passei agora quase 6 anos em Campina Grande, fui secretário de obras, depois a convite do prefeito pediu para acumular a Secretaria de Planejamento, Gestão e Transparência, fiquei por um longo tempo nas 2 secretarias, participei também desde o início, tanto da elaboração do projeto habitacional Aluísio Campos, que é um dos maiores hoje, é o maior em execução no Brasil, são 4.100 casas, mas também da modelagem do complexo industrial. Foi uma experiência muito boa. E uma coisa que me marcou, Raoni, que aí é dentro já do escopo público, é que dentro do poder público há quase um vício de se planejar dentro de ciclo eleitoral. E você não concebe mais desenvolver cidades, gestão de cidades, sem pensar em longo prazo. Mas é uma quebra de paradigma, você pensar 20 anos à frente. Então, é uma experiência que eu tive muito grande, que para mim hoje foi uma das pessoas que me influenciou, foi o professor Cláudio Porto, da Macroplano. Nós fizemos o Campina 2035. Então, para planejar 20 anos à frente, a gente teve que sentar com as lideranças empresariais, com as lideranças sociais, com todos os segmentos, tivemos que diagnosticar, fazer prospecção, grandes debates. Então, isso foi uma massa de informações e de conhecimento muito bom. E fez criar, que a gente chamava uma ética de responsabilidade, até um termo usado muito por Max Weber, porque a gente executava o presente pensando no futuro. Isso cria uma responsabilidade, porque primeiro ele faz que você aprenda a pensar não só no seu ciclo eleitoral, mas você gerar resultados para o hoje, que é fundamental, mas pensar na geração futura. E isso para a gestão pública é uma quebra de paradigma. Vocês estão vendo que André é à frente do seu tempo. Minha próxima pergunta era: que história em sua vida que você considera transformadora?
Ou seja, André já disse que o marco da vida dele aí, do ponto de vista que ele considera transformadora, foi fazer com que as pessoas pensassem numa visão para todos num decorrer de tempo, que era para os seus filhos ou até para os seus netos, e não só no próprio umbigo. A gente vive um ambiente muito egoísta, André. Você enxerga a possibilidade dessa veia privada, esse toque privado no que é público? Não estou falando em privatização, mas cidades que você enxergue, e você conseguiu fazer isso, pensar no seu futuro. Foi fácil? Quais foram as dificuldades? Quanto tempo você levou para que entregasse esse plano 2035 para Campina Grande? Na verdade, esse projeto foi em torno de 1 ano e meio. Ele tem duas características diferentes. Primeiro, a gente convenceu, à época, apesar de muita gente não acreditar, a própria classe empresarial bancar os custos do projeto. Que era um projeto em torno de 1,5 milhão, 2. Por que isso? Porque se a gente bancasse a própria gestão pública, eu dizia muito ao prefeito da época, vai ficar um projeto planejado pela gestão atual. Se a gente é financiado pela iniciativa privada, além de ser um projeto com a cara da cidade e não da gestão, você vai ter um órgão de fiscalização privado de quem financiou. Por isso foi criado um comitê de acompanhamento, comitê de gestão que era dentro da Federação das Indústrias, com vários representantes. Eu tinha um assento normal, porque era secretário de planejamento, e isso foi uma coisa muito boa. Pra você ter uma ideia, o próprio modelo do São João, que a gente saiu de uma reunião dessa, eu e o secretário de desenvolvimento da época de Campina Grande, que na época, na primeira gestão, o secretário de desenvolvimento de Campina era indicado pela classe empresarial. Isso ajudava muito no contato do público com o privado, porque dava um nível de credibilidade bem interessante nesse sentido. E foi em cima disso que a gente desenvolveu vários projetos, o complexo industrial, a perspectiva de reativar a logística de carga de Campina Grande, que é uma coisa antiga dos tropeiros, né? A gente trabalhou essas questões, planejou para 20 anos. O plano de mobilidade urbana de Campina Grande, que foi o quinto a ser entregue no Brasil, é um dos 7 referenciados, foi feito sem nenhuma consultoria externa, toda usando a expertise interna da prefeitura e mais o pessoal da universidade ajudando. Então, assim, essa interação, iniciativa privada, universidade e poder público. Esse trio aqui, quando ele consegue criar uma sinergia, uma força de Traz resultados. Você levou quanto tempo para construir o plano 2035? O plano de Campina foi feito em 1 ano e meio, basicamente. Depois foi aprovado, virou lei, né? Ele hoje é lei, inclusive, pode ser, inclusive, acompanhado pelo Tribunal de Contas, como por ser uma lei. Então, assim, ele é interessante porque ele estabelece metas, por exemplo, um exemplo proveitoso. O IDEB de Campina deve chegar agora, no final do ano, ao nível que a gente tem planejado para 2021, que é 6. Então ele já, em função... Antecipou. Ele antecipou porque houve uma operação de eficiência muito forte dentro da Secretaria de Educação de Campina Grande e você começando a colher resultados. Então, assim, é aquela história, se você estabelece uma visão de longo prazo, a partir de uma ética de pensar no futuro, se você sabe onde quer chegar, que isso é importante, né? Se você não sabe onde quer chegar, e se seus horizontes são além de um ciclo eleitoral, se você não está tão amarrado no que eles chamam de vestibulado político, aí a coisa começa a acontecer, e aí você gera o quê? Uma credibilidade para o mercado. Então, por isso que nesses anos que a gente passou em Campina, todas as propostas de arranjo público-privado que a gente tentou fazer, conseguiu. A gente não disparou, por exemplo, as PPPs que a gente disparar de iluminação pública, a própria concessão, que eu sempre defendia a concessão privada para a Cagepa, entendeu? Pode usar até a Cagepa, eu sempre dizia, a Cagepa pode ser um dos atores. A Cagepa, Campina Grande, agora com investimento privado. Por que não fazer esse arranjo? Por que não se discute, pelo menos? Então, assim, a gente montou uma equipe que conseguia pensar essas quebras de paradigmas, pelo menos para a gente. Você destacou aí a educação. Eu acho que é primordial para o desenvolvimento de qualquer nação, estado ou município, a educação. E pelo nível acadêmico que você já apresentou, se fosse indicar um livro, ou até 2, ou o que você quisesse referenciar, que transformou a sua vida, a sua visão, que livro você indicaria para essas pessoas que estão nos assistindo e nos escutando? Eu gosto de indicar os de agora, né, que eu estou lendo, assim, 2 livros que me marcou muito agora, até porque a gente está também tentando fazer esse trabalho de divulgação da Revolução 4.0, da era digital,
estava conversando agora há pouco, o Homo Deus, de Harari, do historiador israelita Harari, é bom. Eu também gostei muito do livro de Thomas Friedman, chamado Obrigado pelo Atraso. São 2 livros assim interessantes. Agora, sempre lembrar, a gente tem que beber na fonte dos filósofos gregos. Por quê? A gente não pode entregar tudo na mão de inteligência artificial sem o componente humano dentro de ser discutido, sem a ética, sem o humanismo, porque senão soluções tecnológicas para tudo terão, mas você tem que pensar, primeiro, qual é o impacto? Eu posso propor assim, onde vamos fazer uma solução para resolver determinado problema, resolveremos. Vai haver desemprego em massa? Sim ou não? A gente tem que ponderar isso. Do ponto de vista ético, como por exemplo a privacidade, eu vou usar reconhecimento facial. A gente já tentou, já no primeiro ano do modelo novo do São João, fazer reconhecimento facial dentro do Parque do Povo, no São João. A gente percebe que chega um ponto tênue que você extrapola o tamanho que deveria ter o Estado. Por quê? Porque ele começa a ver tudo sobre você através de uma câmera. Então, até que ponto isso é importante? Eu acho que é do ponto de vista de segurança. Mas precisa de um componente ético o tempo todo para balizar. Ei, peraí, aqui você está exagerando, aqui você não está exagerando. A gente não pode concentrar tanta informação na mão do poder público, nem na mão de determinados grupos privados, como está acontecendo. Então, assim, é fundamental que a gente tenha essa percepção e a gente acelere. Eu sou daqueles que acreditam que a Paraíba, principalmente agora, e os municípios, a gente deve trabalhar dentro de um conceito que as cidades, a vida é nas cidades, a gestão de cidades, a urbanização é irreversível e a população brasileira já está, como a do mundo, caminhando todo para as cidades. Quando a gente fala o termo Paraíba e governo federal, são 2 ficções jurídicas, né? Você não pisa nem na Paraíba nem no governo federal, você pisa em João Pessoa, zona rural urbana, em Campina, em Patos, em Cajazeiras. Então a gente tem que gerir as cidades. Se você gera as cidades com essa percepção de que você pode fazer conexão, eu posso fazer uma conexão Campinas, João Pessoa e Vale do Silício, Campinas, João Pessoa e Taipei, Campinas, João Pessoa e Paris. Eu não preciso, em tese, eu não precisaria estar passando por todo esse ritual burocrático que existe hoje no Brasil. Entendi. E no mundo, a gente pode pensar soluções estratégicas nesse sentido. Então, a Paraíba, como é que a Paraíba aparece nisso aí? A Paraíba é um estado que está basicamente todo dentro de um território do polígono da seca, só que a gente tem a questão do aproveitamento das fontes não renováveis. Então, você imagina, a gente tem hoje em Malta uma usina solar com quase 240 mil placas fotovoltaicas que, se chover, dá agricultura, se não chover, dá energia. Então a gente pode entrar num ritmo desse, entendeu? Ô André, me chama a atenção que você chegou da China e foi uma experiência diferenciada, o que você tem contado nessa Revolução 4.0. Para que as pessoas saibam a existência, o que é que você tem produzido enquanto auditor, enquanto homem público mesmo? Vou lhe colocar assim. Houve um avanço na turmalina, o que é a turmalina? Como é que o cidadão pode ter acesso a essas informações que você colocou? Me dá um panorama aí disso aqui que as pessoas podem transformar as suas cidades, já que elas vivem, acontecem, moram nas suas cidades, e que ela pode acompanhar a sua cidade no dia a dia. Existe hoje um grupo de pessoas, vamos chamar assim, um movimento, não só nacional, mas internacional. E aí eu tinha ido ano passado para a República de Taiwan, da China, Taiwan, para uma certificação Smart City, que aí foi uma questão mais, vamos dizer assim, de gestão de cidade, mundo privado. Dessa vez, né, eu fui para um trabalho que chamou-se de combate à corrupção, de nivelamento, de padronização de autoria, mas na realidade era como se fosse uma mudança de missão. A gente entende hoje, eu pelo menos entendo, não é corrente majoritária ainda, que os tribunais de contas, por exemplo, que é o controle externo, deve trabalhar mais na linha de acompanhamento e gestão do que de fiscalização. Porque se a operação de combate à corrupção, de fraude, desse tão certo, as pessoas tinham parado de desviar recursos, né? E às vezes parece, assim, não está funcionando isso muito bem. Agora, se a gente entrar para a gestão pública, para cobrar, ao invés de cobrar a questão só de legalidade, cobrar resultados de eficiência em tempo real, aí a gente começa, primeiro, a diminuir o espaço para a corrupção. Porque se você tem, por exemplo, você tem uma intervenção de um OS, você tem uma intervenção de um arranjo público-privado, que você estabeleceu os critérios e os objetivos e os resultados que tem que chegar, você não tem condições de desviar dinheiro dali sem afetar a eficiência do modelo de negócio. Então,
Qual o segredo? Que aí existe um projeto hoje no Tribunal de Contas, junto com a UFPB, aqui, o UFCG, o Fundatec e o Parque Tecnológico. A gente está desenvolvendo ferramentas digitais para mensurar a eficiência da gestão pública em tempo real. A gente já avançou muito, inclusive com os de inteligência artificial, a robô Turmalina, que foi inclusive destaque em Taiwan, junto com outros robôs, mas ela foi um destaque. E o que é que a gente quer? Que hoje você na Paraíba é possível, você já tem um vislumbre, assim, um panorama, pelo seu celular, de como é que está a gestão de João Pessoa, de Campina, de Cochichola, que tem um dos maiores IDEBs da Paraíba, de Cuité. Então, assim, a gente está desenvolvendo ferramentas que estão abertas, que você pode usar ao seu favor. Não é uma ferramenta simplesmente para o controle social, para a sociedade estar só fiscalizando. Use também para melhorar a sua eficiência. Então, se a gente consegue dar respostas ao gestor, à sociedade, ao controle, às câmaras de vereadores em tempo real de como está acontecendo a gestão pública, a execução de política pública, a gente vai conseguir um aprimoramento da governança pública. E esse é um projeto de desenho de Tribunal de Contas e universidades que tende a ser protagonista e inovador a nível nacional. É essa pegada que a gente está hoje aí. Nós temos o Turmalina, nós temos você, né, o aplicativo. Tem o aplicativo Você, temos 23 painéis que hoje você de sabe, acompanhamento. Medicamentos, combustível. Agora, se você abrir o Sagres online, você sabe exatamente quanto foi gasto até esse momento em João Pessoa. E se você entrar nos empenhos, você sabe que empenho foi pago aquilo ali. Então, assim, quer dizer, tu imaginas assim, eu vou dar um exemplo para você. A ideia é a seguinte: o prefeito agora vai ter uma reunião com o secretário de Educação e Saúde. Ele sabe como é que está a atenção básica, já que ele através do aplicativo Você do tribunal, ele vai saber como é que está a eficiência das UBS, Unidade Básica de Saúde, das policlínicas, das UPAs. De tudo. Das creches. Aí ele chama o secretário para discutir melhoria de eficiência ou usar uma daquela como padrão para outra, não para perguntar como está. Ele vai precisar de ouvidoria perguntando. Não, ele vai ter uma mensuração de eficiência em tempo real. Para ele melhorar a governança é ótimo. Para tomada de decisão. Agora, se ele, com todo esse aparelho, com apoio, ele não consegue dar resultados, aí ele merece, assim, uma autuação do ponto de vista, vamos dizer, de já assim que seria o assessor da fiscalização, mas também que a gestão sofra uma pressão popular para melhorar. Para a gente se encaminhar para o final, você que tem uma visão do mundo inteiro, sobre João Pessoa, sobre Campina, em especial sobre essas duas cidades, que eu acho que você mora aqui, reside aqui, tem atuação em Campina por ser de lá, né? Minha mãe também é de lá. Daqui a 10 anos, qual é a cidade que você vislumbra e que você enxerga para esse tempo? Primeiro, assim, ter a percepção que a Paraíba só vai realmente enriquecer quando ela desenvolver as regiões do interior, semiárido. Eu tenho uma frase que não foi dita por mim, mas enquanto o semiárido da Paraíba não enriquecer, a Paraíba é pobre. Porque se você enriquece o semiárido, você já está migrando naturalmente, do ponto de vista vegetativo e de impacto, um crescimento maior e mais sustentável da capital. Vamos chamar de capital de João Pessoa, tá certo? Não vejo nenhuma possibilidade de continuar com essa disputa no imaginário popular, mas está também dentro da cultura política uma disputa entre Campina e João Pessoa. É como se fossem dois pobres brigando. Não tem sentido. Era muito mais fácil a gente fazer, vamos dizer, conexões de prosperidade entre os dois. A gente tem um perfil de João Pessoa que diferencia muito, tanto em oportunidade como de vocação de Campina Grande. Por que a gente não estimular os dois juntos, junto com Patos, Cajazeiras? Uma ação conjunta. Uma ação conjunta e tentar criar, atrair... essa pressão que eu tenho só tem um jeito, é atrair negócios sustentáveis, negócios com ética, negócios que respeitem o meio ambiente para o Estado. A gente só funcionará um dia bem se a gente gerar emprego e renda. E tem outras oportunidades para Campina e João Pessoa gigantescas. Por exemplo, a gente vai ter entrar um processo agora muito grande de necessidade de treinamento de todas as áreas, as profissões, as universidades, todas não estão acompanhando a aceleração do desenvolvimento tecnológico. Então a gente pode criar clusters de treinamentos com essa base tecnológica. A gente tem hoje dentro da UFCG de Campina Grande, da UFPB aqui de João Pessoa, da UFCG de Pombal, pessoas que são capazes de provocar uma grande
área de negócio só em treinamento. Mas a gente tem outra, a gente tem, por exemplo, Campinas a gente tem pactuação com 179 municípios em saúde. A gente tem médico em Campinas hoje que em determinadas especialidades é quem mais opera no Nordeste. Aqui em João Pessoa você tem uma capacidade logística gigantesca. Você tem o porto aqui, tem as praias bonitas, tem a distância, a Suape. Então, assim, a gente pode vender o conjunto da obra juntos, a Paraíba como todo. Tu imaginas, eu tenho os caras bons de inteligência artificial em Campina Grande, tem, João Pessoa também tem. Só que eu tenho aqui uma praia a 1h20, 1h30. Então, para eu atrair um investidor de fora, eu vou investir. Ó, você vai ter lá educação de alto nível, você vai ter ambiente de negócio e você vai ter uma praia maravilhosa para você também se divertir e um porto perto para você mandar suas cargas ou sua inteligência. Então, assim, tá faltando assim, conexão. A Paraíba hoje tem muitos dos que a gente está desenvolvendo hoje, a gente não está usando nada além Paraíba. Todas as soluções tecnológicas hoje que o tribunal está desenvolvendo e são de ponta, tanto para o Brasil como para fora, a gente tem das universidades. Olha então, que assim, bacana. Eu acho que é uma janela de oportunidade hoje para esse mundo que talvez não vá aparecer hoje. Paraíba tem 3 janelas de oportunidade. A questão tecnológica que se apresentou, a questão também interessante das energias renováveis. A gente tem todo o solo propício à energia solar, energia eólica não tanto, mas a gente tem a serra lá de Santa Luzia. E nós temos beleza natural e assim um povo que do ponto de vista educacional, do sentido de solicitude, de tratar bem o outro, são agregados. Acolhedor, são agregados assim, que se você conectar universidade, iniciativa privada e poder público, dentro assim, de uma sinergia de prosperidade, aí sim, aí a gente teria condições de dar grandes saltos qualitativos. Por isso que eu digo que André é gente que transforma. Pensa além do seu tempo. Siga ele nas redes sociais, você vai ter muito conteúdo que ele vai entregar e nós vamos continuar com o programa para que a gente possa cada vez mais transformar novas vidas. André, muito obrigado aí. Obrigado Deus pela abençoe. oportunidade. Tamo junto, que a gente junta ainda mais de uma pessoa em Campina Grande para o desenvolvimento do nosso estado. Abraço.